Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya, capítulo 621. Com as forças do Zetsu branco eliminadas, o Zetsu negro permaneceu escondido nas sombras, observando tudo em silêncio. Para ele, a extinção dos Zetsu brancos ou não era de pouca importância. Seu objetivo já havia sido alcançado, agora, era apenas uma questão de saber se a Vila Oculta da Nuvem cooperaria, assim como a Vila Oculta da Pedra, revelando involuntariamente a localização do Rinnegan. O Rinnegan não estava dentro da Vila Oculta da Nuvem. Em vez disso, estava escondido em um local altamente secreto. Um por um, os Zetsu brancos foram exterminados, causando arrepios na espinha do Shinobi da Nuvem. Eles nunca imaginaram que tantos inimigos poderiam estar espreitando bem ao lado deles. E esses não eram quaisquer inimigos, eram infiltrados habilmente disfarçados, quase impossíveis de detectar. Se esses impostores tivessem lançado um ataque surpresa, a Vila da Nuvem Oculta estaria em sérios apuros. Com a limpeza concluída, Takuya e seu grupo foram calorosamente recebidos pela Vila da Nuvem Oculta. O olhar de todos para Kushina era extremamente entusiasmado, deixando-a extremamente desconfortável. Agora que a missão de ajuda estava resolvida, era a hora de começar a trabalhar. Minato, vá trazê-los. Tobirama tinha tudo planejado com antecedência. Takuya e os outros entrariam primeiro na Vila da Nuvem Oculta para ajudar a eliminar os infiltrados, enquanto Hashirama e Tobirama permaneceriam fora da vila esperando. Depois que tudo estivesse resolvido, Minato iria buscá-los. Se não fosse pelo risco de causar mal-entendidos, Takuya teria simplesmente pedido para Tobirama trazer Hashirama diretamente. Minato desapareceu do escritório do Raikage. Observando isso, os altos funcionários da Vila da Nuvem Oculta não conseguiram evitar sentir inveja. A técnica do Deus Voador do Trovão não era algo que sua aldeia pudesse dominar. Konoha jamais compartilharia uma técnica tão valiosa e mesmo que compartilhasse, os requisitos de aprendizado eram absurdamente altos. Não importava o quanto os Shinobi da Nuvem Oculta desejassem a técnica, eles só conseguiam assistir frustrados. Enquanto admiravam o Deus Voador do Trovão, não conseguiram deixar de especular. Quem exatamente Konoha havia enviado? Por que tanto segredo? Por que não entrar abertamente? Não era como se a Vila Oculta da Nuvem estivesse planejando uma emboscada. Mesmo que quisessem, agora definitivamente não era o momento. Do lado de fora da Vila Oculta da Nuvem, em uma caverna escondida na montanha, Hashirama e Tobirama aguardavam pacientemente. Um lampejo de luz atravessou a caverna quando Minato apareceu de repente. Primeiro Okage-sama, segundo Okage-sama, os infiltrados na vila foram completamente eliminados. Takuya solicitou que eu os levasse para a Vila Oculta da Nuvem. Você tem um conhecimento sólido da técnica do Deus Voador do Trovão, garoto. Tobirama, que sempre tinha uma expressão estoica, ficou genuinamente impressionado com Minato. Afinal, Minato havia dominado sua técnica característica a um nível que ultrapassava até mesmo o seu próprio. Era como se ele a tivesse transformado em uma forma de arte. Minato riu timidamente, coçando a cabeça. Eu apenas brinco com ele quando tenho tempo livre. Mexer por aí? Se isso era o que ele chamava de brincar, o que dizer dos inúmeros Shinobi que passaram anos tentando e ainda não conseguiram sequer passar do limite da técnica? Claramente Minato estava apenas sendo modesto. Mas o que ele não percebeu foi que quanto mais humilde ele agia, mais Tobirama o via de forma favorável. Minato então teletransportou Hashirama e Tobirama diretamente para o escritório do Raikage. Ele saiu sozinho e voltou com duas figuras. E no momento em que os oficiais de alto escalão da Vila da Nuvem Oculta puseram os olhos nas pessoas que Minato havia trazido, seus rostos mudaram instantaneamente. Aquele era o primeiro Hokage e o segundo Hokage de Konoha? O que diabos estava acontecendo? Esses dois estavam mortos há séculos. Por que eles estavam ali de repente? Será que Konoha de alguma forma dominou um jutsu proibido que poderia trazer os mortos de volta à vida? Não, algo não estava certo. Eles não estavam exatamente vivos. A presença dos dois lendários Hokage levou os oficiais da nuvem a uma espiral de especulação. Se não fosse pelas rachaduras cobrindo os corpos de Hashirama e Tobirama, parecendo porcelana quebrada, os líderes da nuvem oculta poderiam ter acreditado seriamente que Konoha havia descoberto o segredo da verdadeira ressurreição. Peço desculpas se te assustei. Hashirama sorriu calorosamente, acenando para o perplexo Shinobi de Kuma enquanto explicava. Tobirama e eu não fomos trazidos de volta à vida, fomos revividos através do Edo Tensei, uma técnica usada por Orochimaru. Depois de descobrir os planos de Madara, decidimos permanecer no mundo dos vivos para pôr fim aos seus planos. Uma vez feito isso, retornaremos à Terra Pura. Puta merda. Isso os assustou muito. Os chefes da Vila das Nuvens soltaram coletivamente um suspiro de alívio. O maior medo deles era que Konoha tivesse realmente revivido essas duas lendas e as mantido na vila permanentemente. Se fosse esse o caso, nenhuma outra vila teria mais chance. Agora, sabendo que Hashirama, o deus Shinobi, estava ali apenas temporariamente para deter Madara, eles finalmente puderam relaxar. Afinal, ninguém podia ignorar a presença de Hashirama. Comparada a ele, a presença de Tobirama não parecia tão avassaladora. Claro, Tobirama era um Shinobi extremamente poderoso por si só, mas quando comparado ao seu irmão mais velho, sua força empalidecia. Tobirama falou de braços cruzados. Uchiha Madara é uma ameaça muito maior do que qualquer um de vocês imagina. Vocês o subestimaram. A razão pela qual meu irmão e eu viemos à Vila Oculta da Nuvem é para pôr fim aos planos dele. Mas nossa força por si só não basta. Proponho uma cúpula dos 5 Kages e espero que a Vila Oculta da Nuvem coopere na organização desse encontro com as outras vilas. Todos os olhos se voltaram para o terceiro Raikage.
Afinal, ele era o responsável, a decisão final cabia a ele. Os outros oficiais podiam dar suas opiniões, mas, no fim das contas, o Raikage tinha a palavra final. O terceiro Raikage, que estava observando Hashirama atentamente, perguntou de repente. O primeiro Hokage mantém todo o poder de quando estava vivo? A pergunta pegou Hashirama um pouco desprevenido, mas ele ainda respondeu seriamente. Como fui revivido pelo Edo Tensei, não sinto dor nem sofro de esgotamento de chakra. Em essência, meu poder excede o que era em vida. Uma força imparável, imune à dor, com chakra ilimitado. Nesse estado, Hashirama estava ainda mais forte do que em seu auge. Embora ele já tivesse habilidades insanas de regeneração em vida, ele ainda sofria de fadiga, ferimentos e exaustão de chakra. Mas o Edo Tensei removeu essas limitações completamente. Dizer que essa é sua forma mais forte não seria exagero algum. Eu vejo. O terceiro Raikage assentiu. A Vila da Nuvem Oculta irá cooperar. Não havia necessidade de hesitação. Quando Hashirama Senju e Tobirama Senju apareceram pessoalmente, que provas adicionais eram necessárias? Uma cúpula dos 5 Kages era inevitável. Capítulo 622. Mesmo sem testar a força do outro lado em primeira mão, o terceiro Raikage não era tolo o suficiente para acreditar que poderia rivalizar com Senju Hashirama. O título Deus Shinobi não era só para enfeitar. Esse nome foi conquistado por dominar uma era inteira. Na época de Hashirama, além de Konoha, as outras nações e vilas nem tinham coragem de agir. Somente após sua morte eles ousaram agir. Só isso já era prova suficiente. Antes do Deus Shinobi, todos os chamados poderosos do mundo ninja não passavam de meros juniores. O processo de negociação para a cúpula dos 5 Kages transcorreu tão bem que chegou a ser assustador. Acostumado a disputas e discussões intermináveis, Minato não pôde deixar de observar com admiração. Como esperado do primeiro Lord Hokage. Ele conseguiu, sem esforço, que a Vila Oculta da Nuvem concordasse com a cúpula dos 5 Kages, e o terceiro Raikage até se ofereceu para contatar as outras vilas. Se isso acontecesse no passado, Minato nem ousaria sonhar com tal resultado. Claro, Navaki concordou, presunçoso. Ele não pôde deixar de se deleitar com a glória refletida. Afinal, aquele era seu avô. Por que ele estava tão convencido? Tudo isso por causa da reputação do primeiro Hokage. O que isso tinha a ver com Navaki? Minato lançou um olhar de desdém à expressão satisfeita de Navaki. Kushina não era mais gentil, seu rosto estava cheio de exasperação. Qualquer um que possuísse o poder de esmagar o mundo ninja inteiro inspirava respeito onde quer que fosse. Muitas pessoas estariam ansiosas para ficar do lado deles, oferecendo uma saída fácil para qualquer situação. Claro, há exceções, como Uchiha Madara. No período dos estados combatentes, sua força não era menor que a do primeiro Hokage, mas ele nunca conquistou o mesmo nível de respeito. Navaki se inclinou, erguendo as sobrancelhas com um sorriso malicioso. A pálpebra de Takuya se contraiu. Ele sentiu uma vontade enorme de chutar Navaki para longe. Se você tem algo a dizer, diga. Pare de fazer essas caretas estranhas. É perturbador. Se fosse uma garota bonita, talvez ele tolerasse. Mas Navaki? Um cara de aparência rude com uma cara dessas? Não, obrigado. Takuya nunca conseguiu entender como, enquanto ele e Minato ficavam cada vez mais bonitos, Navaki ficava cada vez mais rude. E os genes dele nem eram ruins. Então como diabos ele ficou assim? Qualquer um que não soubesse disso jamais acreditaria que ele era o irmão mais novo de Tsunade. Ele foi adotado? Takuya levantou o pé levemente em sinal de alerta. Dê mais um passo e você levará um chute. Navaki soltou uma risada estranha e sabiamente parou. Satisfeito por ter conseguido impedi-lo de se aproximar, Takuya finalmente falou. Embora tanto o primeiro Hokage quanto o Uchiha Madara tenham demonstrado força avassaladora para esmagar outras vilas, apenas o primeiro Hokage conquistou o respeito do mundo, enquanto Madara não. Há uma razão para isso. Com exceção de alguns casos extremos, poucas pessoas gostam de alguém que destruiria uma vila inteira ou massacraria sua família inteira por capricho. Por outro lado, alguém como o primeiro Hokage, que tinha uma queda pelos fracos, que genuinamente queria ajudar os outros e ainda assim, era absurdamente poderoso, era muito mais fácil de aceitar. Meu avô fazia coisas assim? Navaki piscou surpreso. Não parece ser ele. Realmente não. A boca de Takuya se contraiu. Seu avô era o tipo de pessoa que usaria alegremente a liberação de madeira para empurrar toda a vila oculta da névoa para o oceano, e então alegremente caminharia até o território inimigo para capturar bestas com cauda antes de sentar para negociar depois do fato. Não foi a liberação de madeira que foi aterrorizante, foi o próprio Senju Hashirama. Essa afirmação não poderia ser mais precisa. Basta olhar para Yamato, outro usuário da liberação de madeira. O pobre garoto foi entregue a Tsunade para ser guardado em segurança, secretamente protegido e até mesmo mantido em altas expectativas. Mas no final seu desempenho foi decepcionante. Esqueça usar liberação de madeira para suprimir vilas inteiras. Ele mal conseguia fazer paisagismo básico. E tem o Madara que nunca se preocupou com negociações. A abordagem dele era ou te espancar até a submissão ou simplesmente exterminar toda a sua família. Se isso não desse certo, ele simplesmente destruiria sua vila. Então me diga, de quem você acha que as pessoas gostariam mais? Ambos eram potências inigualáveis. Um deles tinha um bom coração, estava disposto a se humilhar para conversar, fazer concessões e até mesmo aceitar pequenas perdas pelo bem maior. E o outro? Um homem que matou primeiro e nunca fez perguntas. Quando você coloca dessa forma, eu entendo. Navaki assentiu pensativamente. Então, olhou para Takuya, depois para Minato e disse casualmente.
Então é como se Minato fosse mais popular na vila do que você, porque a maioria das pessoas tem medo de você, certo? Você realmente não valoriza sua vida, né? O sorriso de Minato congelou. Até Kushina parou de rir, olhando para Navaki como se ele fosse o maior idiota do planeta. Você realmente disse isso em voz alta? Takuya suspirou, levantando o pé e mirando diretamente no rosto de Navaki, que parecia cada vez mais envelhecido. Ai, entendi. Não chute minha cara, está doendo. Mesmo que tudo que Navaki dissesse fosse verdade, Takuya ainda não conseguiu resistir e espancá-lo, porque aquela boca dele era muito irritante. Claro, Minato tinha aquele calor radiante que fazia as pessoas se sentirem à vontade. Sua natureza amigável e tranquila o fazia se dar bem com todos. Mas Takuya, ele não era do tipo que sorria para as pessoas. A ideia de ser afetuoso e acessível com todos que conhecia simplesmente não lhe caía bem. Nossa, o que aconteceu com seu rosto? Kushina te bateu? Havia tantos assuntos para discutir que Tobirama, preocupado que Hashirama começasse a fazer promessas imprudentes, o expulsou das negociações. Agora sem nada para fazer, Hashirama foi até o alojamento que a Vila das Nuvens havia arranjado para Takuya e os outros, apenas para encontrar seu neto parecendo completamente destruído. Mesmo no curto período em que estiveram juntos, Hashirama passou a entender muito bem seu neto mais velho. O garoto era um pouco lento para entender, tinha uma tendência a dizer coisas que faziam as pessoas quererem socá-lo e frequentemente era espancado por Kushina e Tsunade. Mas desta vez, a surra pareceu um pouco mais severa do que o normal. Você não tem jeito, Hashirama riu, dando um tapinha no ombro de Navaki. Você não consegue nem lidar com uma garota? Vovô, você está tentando piorar as coisas? Navaki esfregou o rosto inchado, resmungando mal-humorado. Não foi a Kushina, foi o Takuya. Eu o irritei. E além disso não é como se eu não pudesse derrotar a Kushina. Só não quero bater na minha própria irmã, ok? Ah, era o Takuya? O sorriso de Hashirama se alargou. Claro, continue falando. Se você conseguir derrotar a Kushina, eu dou voltas de cabeça para baixo na Vila Oculta da Nuvem. Minha irmã sempre diz que o vovô costumava apanhar da vovó. Vovô, você realmente não consegue vencer ela? Hashirama quase engasgou com a própria respiração. Ainda bem que ele foi uma invocação do Edo Tensei. Caso contrário, ele poderia ter morrido novamente de pura frustração. Acho que finalmente entendi por que Takuya bateu em você. Sem dizer uma palavra, Hashirama levantou lentamente a mão e deu um tapa na cabeça de Navaki. Você mereceu. Absolutamente nenhum bom senso. Um garoto perfeitamente legal, mas ele simplesmente tinha que ter aquela boca maldita. Nada bom, Takuya. Navaki está apanhando, dessa vez é o vovô primeiro Hokage. A voz urgente de Kushina soou, levando Takuya e Minato a olharem pela janela, apenas para testemunhar Navaki lamentando enquanto era espancado. O que diabos ele disse dessa vez para fazer Hashirama impor a disciplina familiar do clã Senju? Poxa, isso é brutal. Aquele punho é maior que um saco de areia, e ele está batendo bem na cara dele. Pior ainda do que o que eu fiz. Capítulo 623. Takuya e Minato trocaram um olhar. Não havia dúvida sobre isso. Este era definitivamente seu avô verdadeiro, porque somente um avô verdadeiro bateria em seu neto com tanta força. Os reforços das diversas aldeias chegaram rapidamente. Ao mesmo tempo, novos convites foram enviados para Iwagakure, Sunagakure e Kerigakure. Parece que este ataque causou danos significativos à Vila Oculta da Nuvem. Caso contrário, com a natureza teimosa do terceiro Raikage, não haveria como ele iniciar uma reunião dos 5 Kages tão facilmente, comentou Onoki, jogando o convite sobre a mesa com um toque de desgosto. Afinal, eles sempre foram rivais. Mesmo que ele não planejasse chutá-los enquanto estivessem caídos, certamente não perderia a chance de se gabar. Onoki tinha certeza de que quando Iwagakure foi atacada, o terceiro Raikage estava rindo secretamente de si mesmo. Agora era a vez dele. Pai, o senhor está planejando comparecer à cúpula dos 5 Kages organizada pela Vila da Nuvem Oculta? Me chame de Tsuchikage-sama. Onoki corrigiu seu filho bruscamente antes de pular da cadeira e andar de um lado para o outro no escritório com as mãos atrás das costas. Claro que estarei presente. Por mais que eu goste de ver a Vila das Nuvens sofrer, Uchiha Madara é nosso inimigo em comum. Onoki sabia como separar rancores pessoais de ameaças sérias. Mas e a sua saúde? Kitsushi hesitou, preocupado com a condição física do pai. Ultimamente, os antigos problemas nas costas de Onoki estavam voltando, dificultando sua locomoção. Você está dizendo que sou velho demais para representar Iwagakure? Onoki olhou feio para o filho. Kitsushi começou a suar frio e rapidamente esclareceu. Não foi isso que eu quis dizer. Então pare com essa bobagem e comece a fazer as malas. Partimos em 2 horas. Sim, pai. Seu pirralho. Eu te disse para me chamar de Tsuchikage-sama em público. Enquanto isso, em Kerigakure, Yagura acabará de liderar uma equipe para capturar os 5 caudas. Eles nem tiveram tempo de selar a captura quando ele recebeu o convite. Sem hesitar, ele deixou sua tarefa de lado e imediatamente liderou uma equipe em direção à Vila da Nuvem Oculta. Em Sunagakure, Hasa confiou a Vila Chiyo e partiu para o cume com seus guardas. Tudo ocorreu sem problemas, ninguém se opôs à reunião. Com Uchiha Madara surgindo como uma grande ameaça e a Vila Oculta da Nuvem servindo como um exemplo sombrio, nem Iwagakure, Sunagakure nem Kerigakure queriam ver suas próprias vilas sofrerem o mesmo destino. Diante de um inimigo tão astuto e poderoso, a única opção era a união. Nem mesmo Iwagakure foi tolo o suficiente para tirar vantagem da situação, muito menos Sunagakure e Kerigakure. As 2 aldeias mais fracas não tiveram voz ativa no assunto. E isso sem que a Vila Oculta da Nuvem revelasse a presença de Senju Hashirama e Senju Tobirama. Se essa informação fosse tornada pública, Sunagakure e Kerigakure teriam ainda menos escolha. Nem o terceiro Raikage nem Onoki eram forças que eles podiam se dar ao luxo de provocar.
Assim, os 3 Kage deixaram suas fortalezas e partiram para a Vila da Nuvem Oculta. Na Terra do Relâmpago, dentro de uma caverna escondida, Zetsu Negro entrou. Lorde Madara. Os batedores dos Zetsu brancos confirmaram que Rasa de Sunagakure e Agura de Kirigakure deixaram suas aldeias e estão indo em direção à Vila da Nuvem Oculta. Parece que as 5 grandes vilas Shinobi realizarão outra reunião dos 5 Kages, com a nuvem como anfitriã. Ao ouvir as palavras reunião dos 5 Kages, o interesse de Uchiha Madara finalmente foi despertado. Ele relembrou a primeira cúpula dos 5 Kages que Senju Hashirama organizou. O chamado Deus Shinobi havia se curvado diante dos outros Kage. Foi uma vergonha. Uma humilhação completa para Konoha. Só de pensar nisso Madara ficou furioso. Sobre esse assunto, ele e Senju Tobirama sempre concordaram. Konoha era forte, porque eles precisavam atender as outras vilas. Tudo que Konoha tinha foi conquistado pela pura força. E ainda assim, essas outras vilas tiveram a audácia de continuar tentando tirar vantagem de Konoha. Pior ainda, aquele idiota do Hashirama realmente deixou. E depois de fazer concessões, ele ainda teve a coragem de agradecer. Então, eles estão planejando se unir contra mim? Uma cúpula dos 5 Kages? Que piada! Madara nunca considerou nenhum deles uma ameaça real. Você quer começar a atacar as bestas com cauda? O Zetsu Negro não disse isso diretamente, mas suas palavras foram uma sugestão clara. Madara inclinou a cabeça levemente e lançou-lhe um olhar indiferente. Sem esperar por uma resposta, falou consigo mesmo. Não é uma má ideia. Já que eles estão ocupados se reunindo para seu pequeno cume, podemos muito bem atacar suas aldeias primeiro. Vamos começar a coletar as bestas com cauda. Como esperado do Sr. Madara. Zetsu Negro sorriu, bajulando descaradamente. Não que isso importasse. Elogios vazios não significavam nada para Uchiha Madara. No entanto, ele reconheceu que a proposta do Zetsu Negro fazia sentido. Recuperar o Rinnegan era importante, mas capturar as bestas com cauda também era. No mínimo, ele precisava reunir a maioria deles antes de agir contra Konoha. Yagami Takuya, um pirralho interessante. Madara retornou à sua postura serena de sempre. Zetsu Negro sabia que isso significava que seu plano havia sido aprovado. Sem dizer mais nada, ele saiu da caverna, deixando a Terra do Relâmpago e indo direto para a Terra do Vento. Como a Vila das Nuvens sediaria a cúpula, era a oportunidade perfeita para agir. Enquanto os 5 Kage estavam ocupados com suas conversas, Madara aproveitava a oportunidade para capturar o máximo de bestas com cauda possível. Não precisaria correr mais tarde quando ele pode fazer isso agora. E seu primeiro alvo? Sunagakure. Afinal, sempre foi mais fácil esmagar os mais fracos primeiro. Sunagakure e Kirigakure foram as escolhas principais. Pobre Sunagakure, fraco demais para resistir, imediatamente chamou a atenção do Zetsu Negro como ponto de partida ideal. Enquanto isso, Rasa permaneceu completamente alheio. Naquele momento, ele ainda estava a caminho da Vila da Nuvem Oculta, deixando os assuntos da vila nas mãos de Tio. Tio seria capaz de resistir a um ataque de Zetsu Negro? Claro que não. De volta à residência temporária, Takuya e os outros estavam festejando. A carne bovina realmente tem o melhor sabor na Terra do Relâmpago. Uma pena que quando essa coisa é transportada para Konoha, o preço dispara. Era preciso dizer que a Vila das Nuvens os tratou extremamente bem. Eles sabiam que Takuya e Kushina eram amantes da comida, embora de maneiras diferentes. Um era um glutão, o outro um comprador ávido. Então o terceiro Raikage fez de tudo para acomodá-los. No dia seguinte, Kushina recebeu uma grande quantidade de presentes caros. Quanto ao Takuya, uma enxurrada constante de pratos gourmet era entregue a ele, incluindo até mesmo lanches noturnos. Eles cuidaram de cada pequeno detalhe. Até o próprio pequeno Sol Minato estava alegremente aproveitando o banquete. Um churrasco especial como esse em Konoha custaria pelo menos 2 recompensas de missão de nível C, refletiu Minato. É por isso que devemos comer o máximo que pudermos agora. Não é como se a Vila das Nuvens estivesse ficando sem números suprimentos. Navaki riu baixinho. Claro, os ninjas ganhavam muito dinheiro, mas também tinham muitas despesas. As pessoas podem pensar que o trabalho ninja é lucrativo, mas, na realidade, a maioria do shinobi está falida. Capítulo 624. Basta olhar para os instrutores Jounin na história original. Algumas rodadas de churrasco com os alunos foram suficientes para fazê-los sentir o aperto. Quanto mais forte você for, maiores serão suas despesas. Pergaminhos de ninjutsu, etiquetas explosivas, armas, melhorias de equipamentos, tudo isso por si só já representava custos enormes. Adicione a isso comida, necessidades diárias e contas médicas, e as carteiras da maioria dos ninjas ficariam completamente esvaziadas. Pensando em comer muito todos os dias? Desculpe, é melhor verificar suas finanças primeiro. Nem Minato e Navaki ousaram gastar tanto. Somente Takuya e Kushina, que não tinham dinheiro suficiente, podiam se dar ao luxo de se dar ao luxo. As crianças de hoje em dia são tão materialistas assim? Ou nos tornamos apenas velhas relíquias, completamente fora de sintonia com os tempos? Senju Hashirama observou o grupo devorar alegremente a comida, sua mente quase explodindo ao perceber isso. Ele silenciosamente se virou para olhar para Senju Tobirama, que estava sentado de braços cruzados no canto, com um rosto tempestuoso e ilegível. Por que você está olhando para mim? Tendo acabado de discutir com Takuya, nenhum dos lados recuou, mas não conseguiu lutar. Tobirama estava de mau humor. Aquele pirralho maldito sempre teve que se opor a ele. Tobirama lançou um olhar furioso para Hashirama, fazendo desviar o olhar sem jeito. Quanto ao argumento, era a mesma coisa de sempre. Tobirama criticando Takuya por não agir como um ninja de verdade, sempre pensando em boa comida em vez de como ficar mais forte. Naquela época, os ninjas eram obcecados por poder e sempre planejavam maneiras de melhorar. Mas Takuya, ele só pensava em aproveitar a vida. Quanto à força, era algo que ele cultivava enquanto aproveitava a vida. Para Tobirama, isso era irritante.
O que o irritava ainda mais era que Takuya não estava fazendo isso sozinho, ele estava arrastando outros junto. Até mesmo Minato, aquele em quem Tobirama tinha as maiores esperanças, estava começando a relaxar sob a influência de Takuya. Então, é claro, Takuya atirou de volta nele, recusando-se a recuar. Depois de bater na parede com seu irmão mais novo e não ter mais nada para fazer, nada de jogar, nada de andar por aí, nada de falar muito, Hashirama ficou cada vez mais inquieto. Takuya, você tem certeza de que se eu aparecer, Madara virá direto para a Vila Oculta da Nuvem? Ah, pelo amor de Deus! Quantas vezes você vai perguntar isso? Senhor primeiro Hokage, por que não dá um passeio agradável e digno lá fora? Ande por aí como se fosse o dono do lugar. Quando você terminar, provavelmente nem precisará esperar os outros Kage chegarem, Uchiha Madara chegará antes deles. Você mesmo disse que Madara era assim. Então por que você continua perguntando a mesma coisa repetidamente? Até um cachorro ficaria irritado se lhe fizessem a mesma pergunta muitas vezes. Claramente, esse velho jogador estava perdendo a cabeça por tédio. Esqueça que perguntei. Hashirama deixou os ombros caírem e entrou em um estado de mau humor autoimposto. Sem exploração, sem apostas, sem conversas desnecessárias. Como essa vida poderia valer a pena ser vivida? Talvez voltar para a vida após a morte fosse a melhor opção. Permanecer no mundo ninja era uma tortura. Preciso encontrar algo para fazer. Caso contrário, nesse ritmo, eu posso perder a paciência e começar uma briga com Madara só para aliviar meu tédio. Depois de refletir por um tempo, o olhar de Hashirama de repente pousou em Takuya. E seus olhos brilharam. Por que diabos você está me olhando desse jeito? Eu não sou nenhuma beldade. Irmão mais velho, nem pense em arrastar Takuya para jogar com você. Tobirama, suspeitando do que se passava na mente de Hashirama, imediatamente pôs fim àquilo. Ele já odiava como Takuya estava influenciando todos ao seu redor a relaxar e se divertir. Adicionar seu irmão mais velho, viciado em jogos de azar, à mistura? Seria um desastre completo. Tobirama não permitiria que isso acontecesse. Jogatina? Sem chance. Você é mesmo meu irmãozinho? Hashirama se sentiu traído. Você está controlando isso? Ao ver Hashirama ser completamente ignorado, Navaki sentiu-se um pouco mal pelo avô e tentou defendê-lo. Não se preocupe, segundo o vovô não vai jogar com eles. Porque ele não tem dinheiro. Hashirama, seu pirralho, você precisava dizer isso em voz alta? E você fala como se tivesse dinheiro? Vocês terminaram de comer? Takuya perguntou. Kushina assentiu ansiosamente, até mesmo esfregando sua barriga cheia. Ela tinha comido muito mais do que o normal hoje e estava se sentindo empanturrada. Minato soltou um arroto satisfeito e acenou com a mão, sinalizando que estava satisfeito. Ótimo. Então vamos começar. Peguem as cartas. Faz tempo que não jogamos senhorio. Vamos jogar umas rodadas. Takuya bateu palmas e cutucou Navaki. Chega pra lá. Precisamos de espaço. Por que eu? Navaki protestou, ainda segurando seu prato. Por que você não vai brincar em outro lugar? Não pode pelo menos esperar eu terminar de comer? Espera aí, minha bunda. Você tem dinheiro? Com Tsunade como irmã e Hashirama como avô, as economias de Navaki já haviam acabado há muito tempo. Qualquer coisa que custasse mais de 100 ryu, ele podia esquecer de participar. Droga, ele tem razão. Estou falido. Navaki lançou um olhar ressentido para Hashirama, que havia esgotado completamente seus fundos. Então silenciosamente pegou seu prato e foi até um canto para comer com tristeza. Kushina, que tal me deixar participar hoje? Dentro do espaço de selamento, Kurama falou de repente. Apostar era divertido demais. Como 9 caudas poderia ficar de fora? Apresse-se e peça ao Takuya para libertar meu clone. Eu quero entrar. Mas você já não perdeu todo o seu dinheiro? Kushina perguntou, confusa. Após um breve silêncio, Kurama rapidamente deixou escapar. De agora em diante, ouvirei tudo o que você disser. Só me dê um pequeno adiantamento de 10 mil rios. Negócio. Kushina concordou imediatamente, vendo a oportunidade de uma troca lucrativa. Ela tirou um maço de dinheiro da bolsa e colocou sobre a mesa, depois puxou a manga de Takuya. Takuya entendeu a dica e libertou o clone de Kurama. Vamos. Kurama, controlando seu clone, pulou em uma cadeira, assumindo a pose de um jogador lendário. Depressa, Minato. Embaralhe o baralho e distribua as cartas. Irmão mais velho, venha comigo. Precisamos conversar. Sem se importar se o coração de Hashirama estava partido ou não, Tobirama o agarrou pela armadura e o arrastou para longe. Eu também queria jogar. À medida que a mesa de jogo se distanciava, Hashirama sentia seu coração se despedaçar. Pobre vovô primeiro Hokage. Kushina se encolheu um pouco, mostrou a língua de brincadeira e sussurrou. O vovô segundo Hokage é muito rigoroso. Ele controla tudo. Capítulo 625. Enquanto Takuya organizava suas cartas, ele falou sem nem olhar para cima. Se ninguém ficar de olho nele, ele pode acabar se perdendo no jogo. Pense em quantas dívidas Tsunade acumulou. Seu magro salário não seria suficiente para pagá-las em 10 anos se ela não fizesse cirurgias paralelamente. Tsunade era uma bolada ambulante para cobradores de dívidas. O valor que ela devia era simplesmente assustador. Aquele que lhe transmitiu o vício amaldiçoado do jogo, Senju Hashirama, foi ainda pior. Ele perdeu mais do que ela. Se não fosse por sua esposa severa e um irmão mais novo que adorava microgerenciar, a riqueza do clã Senju não teria durado o suficiente para Tsunade desperdiçá-la. Já teria desaparecido há muito tempo. Na verdade, os jogadores sempre acabam sem nada. Kushina suspirou e se inclinou preguiçosamente contra Takuya, ligando para o senhorio. Minato pegou suas novas cartas. Takuya, você está evitando o Lorde Primeiro Hokage? Quando ficava entediado, Takuya frequentemente os levava para jogar cartas.
Mas ele se precipitar em um jogo como esse? Isso era raro. Só havia uma explicação. Ele estava tentando evitar alguém. Especificamente o homem que o olhava com uma ansiedade inquietante, Senju Hashirama. Kushina e Navaki podem não ter notado, mas Minato estava atento. Ele viu a mudança na expressão de Hashirama. No momento em que Hashirama começou a agir de forma estranha, Takuya imediatamente os arrastou para um jogo. Claramente, essa era sua maneira de rejeitar qualquer ideia que o primeiro Hokage tivesse em mente. É claro, se eu não me mantiver ocupada, ele com certeza virá atrás de mim. Hashirama não era exatamente sutil. Suas intenções estavam praticamente estampadas em seu rosto. Se ele não soubesse jogar cartas, seu próximo passo seria propor uma partida de sparring. Arranje uma briga em algum lugar e resolva-a com uma boa briga. E você acha que eu, Yagami Takuya, seria burro o suficiente para lutar contra uma invocação do Edo Tensei? Eu pareço com o Uchiha Madara para você? Takuya não é um lunático louco por batalhas que fica inquieto se não luta todos os dias. Para evitar que Hashirama o arrastasse para uma batalha, Takuya havia criado preventivamente este jogo de cartas. De qualquer forma, não era uma maneira ruim de passar o tempo. Quem diria? Ele poderia até ganhar uma grana extra. Par de 2. Bomba. O chamado deus do jogo Kurama era totalmente inseguro. Explodir seu próprio companheiro de equipe e parecer convencido, como se tivesse acabado de dar um golpe de mestre. Nesse ponto ficou claro por que Kurama era um jogador tão ruim. Ele nem tinha desculpa de ser um imã de dívidas como Tsunade. Ele era simplesmente ruim no jogo. Qualquer um que tivesse o azar de ser seu companheiro de equipe estava fadado a perder a cabeça. Enquanto isso, sob a vigilância rigorosa de Tobirama e com os bolsos completamente vazios, Hashirama só podia assistir Takuya e os outros jogarem da lateral do campo. Suas esperanças de arrastar Takuya para uma briga? Despedaçadas. Takuya viu isso acontecer a quilômetros de distância e fez questão de não lhe dar chance. Você quer brigar? Vá procurar seu melhor amigo, Uchiha Madara. Não venha até mim, não estou interessado. 2 dias passaram num piscar de olhos. Chegando de navio, Onoki e Yagura se encontraram perto da vila da nuvem oculta. Como estavam indo para o mesmo lugar, eles decidiram viajar juntos. O terceiro Raikage os recebeu pessoalmente nos portões da vila, uma demonstração de respeito por ambos. Seguindo o terceiro Raikage até a vila, Yagura não pôde deixar de sentir um pouco de inveja ao observar os movimentados esforços de reconstrução na Vila das Nuvens. Kerigakuri queria reconstruir há muito tempo, mas seu tesouro estava quase vazio. Muitos edifícios destruídos haviam sido simplesmente deixados em ruínas. Os esforços de reconstrução foram lentos, acontecendo em pequenos incrementos, quase sem sucesso. Mas e a Vila das Nuvens? Eles estavam reconstruindo distritos inteiros de uma só vez, sem nem piscar para os custos. Yagura teve que admitir, ele estava com ciúmes. Até Onoki sentiu um pouco de inveja. E Wagakuri também não era exatamente rica. Em termos financeiros, a Vila das Nuvens estava muito à frente. Entre as 5 grandes nações, a Vila das Nuvens tinha a economia mais forte, até mais rica que Konoha. Esse nível de destruição é mais severo do que eu esperava. Subestimamos a força do inimigo e falhamos em antecipar seus planos, o que levou a pesadas perdas. Se Onoki tivesse menos experiência, o sorriso irônico que ameaçava aparecer em seu rosto seria inegável. A Vila das Nuvens sofreu um ataque devastador, enquanto Iwagakuri mal foi arranhada. Prédios foram destruídos, as baixas foram severas, Vila das Nuvens foi realmente atingida com força. Eu suspeito fortemente que vocês dois estejam falando mal um do outro, mas não tenho provas. Parado ao lado, ouvindo em silêncio, a expressão de Yagura ficou um pouco estranha. Felizmente, o terceiro Raikage não se ateve ao assunto. Vocês dois, sigam-me até o escritório do Raikage. Há 2 convidados muito especiais de Konoha esperando. Sugiro que se preparem mentalmente. Convidados especiais? Kerigakuri tinha boas relações com Konoha. Eles receberam alguma informação? Onoki lançou um olhar para Yagura. Yagura balançou a cabeça. Ele também não fazia ideia. Quando se aproximaram do escritório do Raikage, os guardas de Onoki e Yagura foram parados do lado de fora. Nem nossos guardas podem entrar? Agora as coisas realmente pareciam estranhas. Eles responderam ao convite do terceiro Raikage para comparecer à cúpula dos 5 Kages, mas ele estava impedindo a entrada de seus guarda-costas? Em circunstâncias normais, as 5 grandes nações deveriam estar trabalhando juntas, não se intrometendo. Mas a maneira como Vila das Nuvens estava lidando com as coisas deixou Onoki e Yagura inquietos. Nenhum deles entrou. Eles estavam claramente cautelosos com uma emboscada. Lá fora, com seus guardas presentes, eles pelo menos tinham uma chance de lutar se algo acontecesse. Mas cair direto em uma armadilha em potencial? Isso seria imprudente. Quem sabia o que Vila das Nuvens poderia estar planejando? Raikage, qual o significado disso? A expressão de Onoki escureceu, e os olhos de Yagura estavam cheios de cautela. Seus guardas imediatamente se adiantaram, protegendo seus respectivos Kage e se preparando para um possível ataque. Se o Raikage realmente planejasse agir, a única opção seria lutar junto e escapar. Enquanto questionava o Raikage, Onoki sutilmente fez um sinal para Yagura. Ambos suspeitavam que o terceiro Raikage estava tramando algo. Enquanto isso, o próprio terceiro Raikage estava internamente frustrado. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele esfregou a testa exasperado, mas se forçou a explicar pacientemente. Os convidados de Konoha têm identidades únicas. Até que a cúpula dos 5 Kages comece, não é apropriado que muitas pessoas saibam de sua presença. É por isso que somente vocês dois podem entrar, enquanto seus guardas devem ficar do lado de fora. Não tem nada a ver com quaisquer intenções sinistras da Vila das Nuvens. Você acha mesmo que eu acredito nisso? O rosto de Onoki estava cheio de ceticismo. E aí, vocês estão todos aqui? Parece que o Rasa vai se atrasar um pouco. Naquele momento, a voz de Takuya soou próxima. A atmosfera tensa em frente ao escritório do Raikage diminuiu imediatamente.
Afinal, se o terceiro Raikage realmente estivesse planejando algo, não havia como envolver Takuya. Quanto a uma possível aliança Konoha-Kumo. Sim, claro. No momento, Konoha estava mais focada no desenvolvimento interno. Não havia interesse em jogos políticos. Quando Takuya se aproximou, ele percebeu a tensão no ar. Todos os shinobi da Vila das Nuvens pareciam frustrados, enquanto os guardas de Onoki e Yagura estavam defensivamente em frente aos seus Kage, prontos para lutar a qualquer momento. Isso não parecia uma reunião diplomática. Parecia que uma briga séria estava prestes a acontecer. Eu vi errado? Takuya esfregou os olhos. Não, ele não estava vendo coisas. Você não está realmente planejando ter uma pequena disputa de treino aqui, está? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 626. Ai, claro que não, foi só um pequeno mal-entendido. Até um idiota perceberia que eles tinham acabado de fazer papel de bobos. Onoki pigarreou sem jeito, tentando acalmar os ânimos. Mal-entendido, minha bunda. Onoki, seu velho bastardo sorrateiro. Você realmente achou que a Vila das Nuvens estava planejando te assassinar? Juro que quero te dar um soco agora mesmo. O olho do terceiro Raikage tremeu, mas ele não teve escolha a não ser aceitar a desculpa, forçando um sorriso falso enquanto acrescentava. Devido às circunstâncias únicas de Konoha, não podíamos permitir a entrada de guardas no escritório. Foi isso que causou o mal-entendido. Pelo menos eles não tinham começado a brigar de verdade. Se tivessem trocado socos, a Vila das Nuvens estaria em apuros, nenhuma explicação convenceria ninguém de que não era uma armação. Apesar de suas tentativas de parecer neutro, um toque de frustração transpareceu no tom do terceiro Raikage. Mas Takuya não iria assumir a culpa por isso. Está relacionado a Konoha, mas não fui eu quem fez essa ligação. Ele casualmente jogou o problema de volta para o Raikage. Se você quer respostas, pergunte a ele. Fiquem aqui, ordenou Onoki aos seus guardas. Como era apenas um mal-entendido que ele mesmo havia começado, Onoki não insistiu no assunto. Se a regra era que nenhum guarda tinha permissão para entrar, então que assim fosse. É melhor entrar e ver do que se trata, em vez de ficar do lado de fora e correr o risco de virar motivo de piada. Vocês também fiquem, Yagura disse aos seus homens. Por favor, por aqui. Sem outra escolha, o terceiro Raikage entrou na brincadeira. E honestamente não era como se ele pudesse jogar a culpa em Senju Hashirama. Ao entrarem no escritório, Yagura não conseguiu mais conter sua curiosidade. Takuya, o que está acontecendo com Konoha? Por que nem os guardas podem entrar? Você verá em breve. Takuya deu de ombros. Respire fundo e prepare-se, você pode levar um choque. Onoki e Yagura, ambos confusos, seguiram o terceiro Raikage até o escritório. E no momento em que entraram, eles congelaram. Sentados em cadeiras diante deles estavam dois homens com armaduras antigas, ambos irradiando uma presença inconfundível. Onoki estreitou os olhos. Yagura, parecendo completamente perdido, virou-se para Takuya. Takuya sorriu. Parece familiar? Yagura assentiu hesitantemente. Toda vez que você visita Konoha, você não vê aqueles rostos esculpidos no monumento do Hokage? Você quer dizer o primeiro Hokage? A voz de Yagura subiu várias oitavas. Não que ele fosse propenso a reagir exageradamente. Só que a dica de Takuya era absolutamente insana. O primeiro e o segundo Hokage estavam mortos há séculos. Então por que diabos eles estavam sentados ali vivos e bem? Espere, algo não estava certo. Eles não pareciam pessoas vivas. Sua pele tinha rachaduras, sua armadura era antiga. Definitivamente havia algo errado. É isso mesmo, sou eu. Senju Hashirama se levantou, sorrindo calorosamente. Olá, jovem Mizukage. E o jovem Tsuchikage, ele fez uma pausa no meio da frase. Ele estava prestes a chamar os dois de jovens. Afinal, comparados a ele e Tobirama, eles eram praticamente crianças. Mas então ele olhou para Onoki. E isso o atingiu. Onoki era velho. Um homem adulto chamando um Onoki idoso de jovem soava estranho. Olá, Tsuchikage. Lembro-me daquela época. Hashirama gesticulou com as mãos, tentando se lembrar da altura de Onoki do passado. Mas algo parecia estranho. Porque depois de comparar, ele percebeu. Onoki estava ainda mais baixo agora. Eu sabia. Eu sempre disse que o Onoki era baixinho, mas ele nunca acreditou em mim. O terceiro Raikage ficou de braços cruzados, fazendo o possível para conter o riso. A expressão de Yagura também ficou um pouco estranha. Chega, irmão mais velho. Senju Tobirama parecia querer enterrar o rosto nas mãos. Você poderia ser mais embaraçoso? Depois de lançar um olhar de advertência para Hashirama, Tobirama deu um passo à frente. Saudações, Tsuchikage. Lorde primeiro Hokage, Lorde segundo Hokage. Onoki, suprimindo a vontade de xingar, forçou um sorriso forçado. Dado quem eles eram, eles certamente mereciam o título de Lorde. A essa altura, Onoki e Yagura entenderam por que o terceiro Raikage não havia permitido a entrada de nenhum guarda. Era uma questão de sigilo. O primeiro e o segundo Hokage provavelmente foram revividos com o único propósito de lutar contra o Uchiha Madara. Um trunfo escondido. Agora que Onoki e Yagura estavam aqui, as discussões finalmente poderiam começar a sério. Quanto a Rasa, ele era muito lento e, além disso, não tinha muita influência nesses assuntos. Todos tomaram seus lugares. Takuya, como sempre, sentou-se longe de Hashirama e Tobirama, preferindo sentar-se ao lado de Yagura. Takuya, o que foi isso? Yagura olhou para a distância perceptível entre ele e os irmãos Senju. Você não deveria estar sentado ali? Para quê? Estou aqui apenas como figurante. A reunião dos 5 Hokage será liderada pelo primeiro e segundo Hokage. Rasa ainda não chegou, então não importa onde eu me sente. Takuya respondeu com um sorriso casual. Eu vejo. Yagura achou a resposta razoável o suficiente e não questionou mais. Em vez disso, ele começou a conversar com Takuya. Sinceramente, quase tive um ataque cardíaco quando os vi. Esses dois são figuras lendárias.
Por que voltaram de repente? Você acha que está surpreso? Eu também fiquei chocado. Takuya se inclinou e baixou a voz. Foi obra do Orochimaru. Você sabe como esse cara é, obcecado pela imortalidade e por jutsus proibidos. Então ele acabou revivendo-os com o Edo Tensei. O problema? Ele achou que podia controlá-los. A expressão de Yagura se contraiu. Orochimaru sempre foi imprudente, mas isso foi um nível totalmente novo de insanidade. Takuya continuou. Mas no momento em que eles foram revividos, ele percebeu que estava ferrado. Ele não conseguiu controlá-los? Não. Hashirama se libertou simplesmente por meio de sua força absurda. Tobirama, por outro lado, usou seu profundo conhecimento do Edo Tensei para quebrar o controle, deixando Orochimaru parado ali, completamente estupefato. Aposto que ele ainda está se arrependendo de suas escolhas de vida. Quando ele experimentou o Edo Tensei pela primeira vez, seu principal problema era a qualidade de seus sacrifícios. Então, dessa vez, ele fez um upgrade, usando os Zetsu brancos como oferendas. Só para descobrir que ele tinha dado um tiro no próprio pé. Agora, ele havia revivido 2 dos shinobi mais poderosos da história, sem qualquer capacidade de controlá-los. Orochimaru realmente tinha talento para causar problemas. Yagura, processando essa informação, só conseguiu dar um lento e aprovador aceno. Isso exige muita coragem. Nem mesmo roubar um túmulo seria tão insano quanto o que Orochimaru tinha acabado de fazer. Todos. A voz aguda de Tobirama interrompeu a conversa murmurada, trazendo o foco de volta para a reunião. Capítulo 627. Depois que todos se sentaram, Senju Tobirama não perdeu tempo em assumir o controle da discussão, efetivamente assumindo o controle da conversa. O terceiro Raikage não se opôs, acomodando-se silenciosamente em seu assento. Pelo menos Tobirama estava apenas assumindo o controle da conversa, não tentando expulsá-lo da cadeira. Isso teria sido um pouco demais. Com uma expressão séria, Tobirama colocou as 2 mãos sobre a mesa e se inclinou para frente. Meu irmão e eu, através do Raikage, reunimos todos aqui por uma razão: lidar com o Uchiha Madara e acabar com seus planos. Portanto, espero sinceramente que as 5 grandes vilas shinobi possam deixar de lado suas diferenças e se unirem contra essa ameaça. As formalidades eram necessárias, mas antes mesmo de Tobirama terminar de falar, a resposta foi imediata. Primeiro, por causa de todo o caos que o Zetsu Negro já havia causado, nenhuma das vilas podia mais se dar ao luxo de ficar de braços cruzados. Segundo, com Senju Hashirama e Senju Tobirama presentes pessoalmente, muitas das habituais disputas políticas e territoriais seriam naturalmente deixadas de lado. E provando esse ponto, antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, Onoki respondeu primeiro. Concordo com a proposta do segundo Hokage. As 5 grandes vilas devem finalmente deixar seus conflitos para trás e se unir. No momento em que se lembrou de como Madara o humilhou em sua juventude, da perda do Rinnegan e do ataque a Iwagakure, Onoki rangeu os dentes de frustração. Ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado. Pelo menos Iwagakure não sofreu tantos danos quanto Vila das Nuvens. Pessoal, o Uchiha Madara não é apenas um mestre da trapaça e das maquinações, mas também é um inimigo terrivelmente poderoso. Ele já atacou Iwagakure e Vila das Nuvens para recuperar seu Rinnegan. Então, o que vem a seguir? O olhar de Onoki varreu a sala. Não se esqueça, se ele realmente pretende executar o Tsukuyomi infinito, ele precisa de todas as bestas com cauda. O que significa que todas as nossas aldeias serão seus próximos alvos. Se permanecermos divididos, ele nos eliminará um por um. Precisamos nos unir. A destruição em Vila das Nuvens foi apenas o começo. Se eles não se preparassem agora, a próxima batalha das bestas com cauda seria muito pior. Somente formando uma coalizão eles teriam uma chance. Mas as 5 grandes vilas estão espalhadas pelo continente. Como exatamente devemos nos unir? Yagura levantou uma preocupação válida. O plano era reunir fisicamente todas as suas forças em um só lugar? Ou havia outra estratégia? O terceiro Raikage voltou-se para Tobirama. Com plena confiança, Tobirama declarou: Meu irmão e eu já discutimos esse assunto com o Raikage. Todos concordamos que as 5 grandes vilas devem consolidar suas forças militares mais fortes, junto com nossas bestas com cauda. As bestas com cauda devem ser reunidas em um local e protegidas pelos shinobi mais fortes de cada vila. Essa é a única maneira de garantir a segurança deles. Apertando a palma da mão em punho, Tobirama então se virou para Takuya. Takuya, você e Orochimaru forneceram informações detalhadas sobre o Uchiha Madara. Quero confirmar uma última vez. Esses relatórios são precisos? Quão forte Madara é realmente? Essa foi uma pergunta complicada. Takuya estalou a língua e pousou a xícara de chá. É difícil descrever. A melhor maneira de dizer isso? Ele é invencível. Basicamente, imagine a força combinada do primeiro Hokage e Uchiha Madara, mas um passo além. E isso não foi exagero. Madara absorveu o poder de Hashirama, ganhou acesso ao Rinnegan e elevou suas habilidades a um nível totalmente novo. Em outras palavras, ele era a fusão de ambas as lendas. Claro que posso estar errado. Como Madara ainda não mostrou toda a extensão de seu poder, não podemos dizer com certeza. Só por precaução, Takuya acrescentou um aviso. É melhor dar-lhes uma ideia geral do que deixá-los culpá-lo mais tarde se as coisas piorarem ainda mais. Você está brincando, certo? Embora Takuya sempre tenha enfatizado o quão poderoso Madara era, esta foi a primeira vez que ele o chamou abertamente de invencível. O terceiro Raikage e Onoki ficaram atordoados. Yagura, depois de processar isso por um momento, esfregou o rosto em frustração. Como diabos vamos lutar contra isso? Meu poder combinado com o de Madara? Hashirama coçou a cabeça, sentindo-se um pouco estranho com a descrição. A expressão de Tobirama ficou ainda mais sombria. Se Madara se fundiu com as habilidades do meu irmão, então ele é essencialmente a união perfeita das linhagens Senju e Uchiha. Ele já demonstrou que aqueles sob seu controle podem usar a liberação de madeira, então se o próprio Madara pode usá-la, isso não seria surpreendente. Ah, isso é. Hashirama se sentiu um pouco inquieto.
Sua maior vantagem sempre foi sua liberação de Madara. Se Madara agora tivesse acesso às mesmas técnicas, sua próxima batalha pareceria muito estranha. Eu me recuso a acreditar que exista um Shinobi invencível. Até meu irmão tinha fraquezas. Se Madara parece invencível, isso significa apenas que não temos informações suficientes. Tobirama cerrou os dentes. O mais importante agora é consolidar o poder das 5 grandes vilas. Se reunirmos todas as bestas com cauda e Jinchuriki em um só lugar, Madara virá até nós. Em vez de correr por todo o continente tentando localizá-lo, deveríamos forçá-lo a vir até nós. Isso levantou outra questão. Onde eles se uniriam as bestas com cauda e as forças militares? Proponho que concentremos todas as nossas forças, bestas com cauda e Jinchuriki na Vila das Nuvens, declarou o terceiro Raikage. Dessa forma, a Vila das Nuvens não precisaria correr riscos desnecessários transferindo seus Jinchuriki. Tsuchikage e Mizukage, o que vocês acham? Não tenho objeções. Mas, mover as bestas com cauda e os Jinchuriki não os tornaria vulneráveis a ataques? Se formos emboscados durante a transferência, pode ser desastroso. E Agura, sabendo que não tinha muito a dizer sobre esses assuntos, decidiu simplesmente seguir o fluxo. Afinal, ele era o Jinchuriki do Três Caudas. Fazia mais sentido para ele ficar perto de potências como Hashirama e Takuya em vez de ficar isolado em outro lugar. Uau, Agura, isso foi rápido. Ele pode não ter concordado imediatamente, mas também não recusou. O que deixou Onoki em uma posição incômoda. Com as principais figuras de Konoha e os Jinchuriki já posicionados na Vila das Nuvens, e com Kirigakuri não oferecendo objeções, o que ele deveria fazer? Ele realmente poderia se opor a isso sozinho? Após um longo silêncio, Onoki suspirou. Tudo bem, concordo. Mas a verdadeira questão é, como transportamos os Jinchuriki e as bestas com cauda com segurança? Já discutimos isso, respondeu o terceiro Raikage. E com isso, Onoki quase perdeu o controle. Seriamente? Então você já resolveu tudo? Então por que você se deu ao trabalho de nos chamar aqui? O terceiro Raikage voltou-se para Tobirama. Konoha será responsável por transportar os Jinchuriki e as bestas com cauda. Vocês dois realmente gostam de assumir grandes responsabilidades, né? Takuya estava se perguntando por que eles o arrastaram para esta cúpula dos 5 Kages. E agora ele tinha sua resposta. Capítulo 628. Qual é a maneira mais rápida de transferir bestas com cauda e seus Jinchuriki? Claro, é a técnica do Deus Voador do Trovão. Para outras vilas isso não era um grande problema, mas as coisas eram um pouco mais complicadas quando se tratava da Vila da Névoa Oculta. Além da técnica do Deus Voador do Trovão, eles também precisavam de alguém poderoso o suficiente para lidar com qualquer circunstância imprevista. E assim Takuya foi puxado para a equação. Revirando os olhos para Senju Tobirama e Senju Hashirama, que pareciam sérios, Takuya esfregou as têmporas. Eu cuido da Vila Oculta da Névoa, mas levo Kushina comigo. Não me sentirei à vontade deixando-a para trás. Se você não gostar, eu a levo de volta para Konoha. Então eu cuido da Vila da Pedra Oculta, declarou Tobirama, com as pálpebras tremendo levemente, sentindo vontade de discutir com Takuya. Ele realmente tinha que levar a namorada para todo lugar? Ter seu irmão mais velho estacionado na Vila da Nuvem Oculta não era proteção suficiente? Por sorte, ele não expressou esses pensamentos em voz alta. Caso contrário, Takuya teria simplesmente respondido. É exatamente por isso que preciso levá-la comigo. Se algo acontecer com a minha namorada, quem eu vou culpar? Takuya não se importava se outros Jinchuriki viveriam ou morreriam, mas Kushina não podia ser colocada em risco. Mantê-la ao seu lado era a única maneira de garantir sua segurança. Quanto à Vila da Areia, discutiremos isso quando o Kazekage chegar. O tempo é essencial, vamos em frente. Quando a reunião terminou, Takuya pediu ajuda a Yagura. Empreste-me alguém. Prepare os documentos oficiais do seu Mizukage ou um pergaminho. Caso contrário, não poderei transferir a besta com cauda. Eu poderia muito bem ir com você, decidiu Yagura. Ele não havia planejado originalmente deixar a Vila da Nuvem Oculta, mas sabendo que Takuya levaria Kushina junto, ele imaginou que seria melhor acompanhá-lo. Levar uma escolta também seria sensato. Se alguém resistisse em entregar a besta com cauda, as coisas poderiam ficar problemáticas. Com a condição do mestre Genji piorando, era melhor que Yagura resolvesse as coisas pessoalmente. Tudo bem, Takuya concordou. Se Yagura estivesse disposto a fazer a viagem extra, melhor ainda. E assim Yagura, que mal havia se acomodado em seu assento na Vila Oculta da Nuvem, partiu junto com Takuya e seu grupo, embarcando em um navio de guerra com destino à Vila Oculta da Névoa. Kushina não queria ficar para trás. Minato precisava ir junto também, e Navaki, não querendo ficar sozinho, acompanhou-a ansiosamente. Com isso, o grupo embarcou no navio de guerra de Yagura, rumo à Terra da Água. Enquanto isso, Senju Tobirama e o filho de Onoki, Kitsushi, viajaram juntos para a Vila da Pedra Oculta, levando as ordens oficiais do Tsuchikage. Trazer de volta os 2 Jinchuriki da vila não seria fácil. O maior desafio foi Ai Hoshi. Hoshi, o Jinchuriki do 4 Caudas, não era do tipo que simplesmente obedecia a ordens. Para ser mais preciso, ele era um velho teimoso que até Onoki tinha dificuldade para controlar. Quando Tobirama e Kitsushi chegaram à Vila da Pedra Oculta, eles encontraram Hoshi, mas o que aconteceria em seguida era uma incógnita. Enquanto as vilas da Pedra Oculta e da Névoa começaram suas operações, a Vila da Areia permaneceu alheia à crise iminente. Rasa ainda estava a caminho da Vila da Nuvem Oculta. Antes que Rasa pudesse chegar, um hóspede indesejado já havia pisado na Terra do Vento, caminhando rapidamente em direção à Vila da Areia. Dias depois, quando Rasa finalmente chegou à Vila da Nuvem Oculta, ele descobriu que tudo já havia sido decidido. Ele estava lá apenas como uma formalidade. E essa nem foi a pior parte. No momento em que viu Senju Hashirama, Rasa quase perdeu o controle da bexiga.
Afinal, a Vila da Areia já esteve sob a sombra de Konoha como uma vila subordinada. Mas depois de desafiar Konoha repetidamente, eles convidaram o desastre sobre si mesmos. Agora, com o irmão mais velho de Konoha aparecendo, Rasa não pôde deixar de se sentir aterrorizado. Enquanto isso, o visitante inesperado já havia chegado à Vila da Areia. A Vila da Areia ficava aninhada nas profundezas do deserto da Terra do Vento. Apesar do ambiente hostil, sua localização serviu como uma barreira natural. Cercada por imponentes montanhas de arenito, a vila ficava no meio de um enorme terreno em forma de tigela, com apenas um caminho estreito que levava ao interior. A menos que alguém voasse diretamente, infiltrar-se na vila era extremamente difícil. Por causa disso, a Vila da Areia tinha a menor força defensiva entre as 5 grandes vilas Shinobi. Atacá-la de frente era praticamente impossível. Infelizmente, nenhuma dessas vantagens naturais importava para o hóspede indesejado. Em uma rua isolada dentro da vila, um vórtice negro e rodopiante apareceu no ar. Momentos depois, uma figura emergiu do vórtice, entrando na vila sem ser detectada. Os Shinobi da Vila da Areia permaneceram completamente alheios. Como esperado, este lugar está tão desolado como sempre, murmurou a figura. O vento uivante carregava grãos de areia e pequenas pedras, lançando uma atmosfera sinistra e sombria sobre a vila. Nenhuma alma vagava pelas ruas. Zetsu Negro se moveu furtivamente pela vila, indo em direção à prisão subterrânea que Zetsu Branco havia localizado. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, a Vila da Areia foi a única que nunca havia realizado uma varredura completa em busca de infiltrados de Zetsu Brancos. A última vez que Takuya foi convidado para ajudar, ele mal havia começado sua jornada para a Terra do Vento quando foi forçado a interrompê-la e retornar para Konoha com Kushina. Como resultado, a Vila da Areia nunca se livrou do problema dos Zetsu Brancos. Com o Zetsu Branco escondido na vila, descobrir seus segredos era trivial. Encontrar a localização do Jinchuriki foi uma tarefa fácil. Ao contrário de outras vilas, onde os repetidos ataques da besta com cauda geraram ressentimento em relação aos Jinchuriki, a Vila da Areia tinha uma abordagem diferente. Aqui, o Jinchuriki não tinha liberdade. Eles foram trancados em uma masmorra escura e sem sol. Mesmo presos, eles estavam sob vigilância constante para evitar uma onda de destruição da besta com cauda. Para alguém como Shukaku, quebrar a vontade de seu hospedeiro era algo natural. Ser um Jinchuriki da uma cauda era um pesadelo. Foi por isso que os ataques de Shukaku eram mais frequentes do que os de outras bestas com cauda. Outro fator eram as técnicas precárias de vedação da vila. Comparado com as outras grandes vilas, o Fuinjutsu da Vila da Areia era quase insuportável. Nas profundezas de uma prisão subterrânea, vários Shinobi da Areia montavam guarda. De repente, o ar se contorceu. Uma figura encapuzada apareceu diante deles, deixando-os momentaneamente atordoados. Os guardas nunca tinham passado por algo parecido antes. Quem é você? Perguntou o Jounin líder. Ao mesmo tempo, ele sinalizou para seus subordinados acionarem o alarme. O inimigo havia se infiltrado na vila, e seu alvo eram os Jinchuriki. Sob o comando dos Jounin, os guardas sacaram suas armas e lançaram um ataque ao Zetsu Negro. Mas Zetsu Negro permaneceu imóvel. No momento em que suas armas atravessaram seu corpo, os Shinobi da Areia ficaram estupefatos. Seguiu-se uma explosão ensurdecedora. A batalha terminou. Tudo que restou foi uma pilha de cadáveres. Enquanto o alarme da vila soava, Zetsu Negro agiu como se não tivesse ouvido, aprofundando-se na prisão subterrânea. Ataque inimigo. O alarme estridente deixou toda a Vila da Areia em caos. Um por um, os Shinobi da Areia correram em direção à prisão subterrânea. Tinho, que estava no escritório do Kazekage, rapidamente levou reforços ao local. Mas antes que pudessem chegar à prisão, uma explosão estrondosa abalou a vila. Uma figura colossal surgiu. Um rugido monstruoso ecoou pelo ar. Shukaku havia se libertado. Correntes grossas e roxas envolviam seu pescoço como grilhões inquebráveis impedindo de lutar. Shukaku foi arrastado à força, desaparecendo na boca escancarada da estátua demoníaca do caminho exterior. Estrondo. Com Shukaku selado, a estátua desapareceu. Restaram apenas destruição e cadáveres. O Zetsu Negro não tinha interesse em mais confrontos. Com a uma cauda protegida, ele entrou na dimensão de Kamui e rapidamente partiu da Vila da Areia. Ele tinha mais alvos para reivindicar. Antes que as 5 grandes vilas Shinobi pudessem se unir, ele pretendia capturar o máximo de bestas com cauda possível. Da infiltração à fuga, todo o calvário durou menos de 3 minutos. E assim a Vila da Areia perdeu sua besta com cauda. Tudo que restou foram ruínas, corpos e perguntas sem resposta. Eles nem tinham visto o rosto do inimigo quando tudo acabou. Capítulo 629. Depressa, informem o Kazekage imediatamente. Um inimigo desconhecido se infiltrou na vila e levou a besta com cauda. Tio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes de partir para a reunião dos 5 Kages na vila oculta da nuvem, Rasa confiou a vila a ela. E agora, poucos dias depois, o desastre se abatera. Quem sabia se Rasa já havia chegado ao cume? Enquanto isso, a frente interna já estava em chamas. Felizmente, a vila em si não sofreu perdas significativas, apenas a besta com cauda foi levada. Se Zetsu Negro tivesse causado estragos também na Vila da Areia, teria sido um golpe devastador para a vila já empobrecida. Infelizmente, a distância era muito grande. Mesmo usando os falcões mensageiros mais rápidos, levar a notícia a Rasa levaria tempo. Quando Rasa recebeu a notícia, o Zetsu Negro já teria desaparecido há muito tempo. Deixando a Vila da Areia, Zetsu Negro seguiu para seu próximo alvo, a Vila da Cachoeira Oculta. Ele atacou primeiro a Vila da Areia e então imediatamente seguiu para a Vila da Cachoeira Oculta, sem número perder tempo em capturar os 7 caudas. Ao contrário da Akatsuki na linha do tempo original, ele não precisava reunir lentamente as bestas com cauda, uma por uma, ou seguir uma ordem de selamento específica. Quando você tinha o poder de selar qualquer coisa à vontade, a chamada ordem de selamento não passava de uma piada.
Para alguém como Uchiha Madara, as bestas com cauda não eram nada mais do que criaturas gigantescas com grandes quantidades de chakra. Capturá-las não era diferente de reunir um bando de animais selvagens. Se Madara os quisesse, ele os pegaria todos de uma vez, não um por um. Se tivesse sido Nagato, só o pensamento já seria inimaginável. Nem mesmo drenar toda a força de Nagato seria suficiente, afinal, o Rinnegan que ele usava não era seu, e exercer seu poder tinha um preço. A Vila da Cachoeira Oculta teve um desempenho ainda pior que a Vila da Areia. Pelo menos o Zetsu Negro não causou grande destruição na Vila da Areia. Mas a Vila da Cachoeira Oculta. Não havia shinobi de alto escalão suficientes nem para contar nos dedos de uma mão. Contra a chegada do Zetsu Negro, eles não tinham capacidade alguma de resistir. Não apenas sua besta com cauda foi roubada, mas a própria vila ficou em ruínas. Se Zetsu Negro estivesse com vontade de causar mais problemas, a Vila da Cachoeira Oculta poderia ter sido completamente apagada da existência. Enquanto isso, no escritório Raikage da Vila Oculta da Nuvem, Rasa estava se preparando para enviar uma mensagem de volta para sua vila, instruindo-os a reunir suas forças de elite e enviar reforços para a Vila da Nuvem. Mas antes que ele pudesse enviar sua mensagem, ele recebeu uma. Caramba! Ao abrir o pergaminho de informações, a expressão de Rasa escureceu instantaneamente. Sua raiva transbordou enquanto as veias saltavam em sua testa. O que aconteceu para provocar tal reação nele? Onoki e o terceiro Raikage trocaram olhares inquietos. Um arrepio percorreu suas espinhas. Poderia ser que o Uchiha Madara tivesse atacado a Vila da Areia? Kazekage, o que exatamente aconteceu? A mera possibilidade deixou Onoki e o terceiro Raikage inquietos. Senju Hashirama também voltou sua atenção para Rasa. A Vila da Areia foi atacada por um inimigo desconhecido. Eles se infiltraram na vila, atacaram diretamente a prisão subterrânea que abrigava os Jinchuriki. Capturaram a besta com cauda no menor tempo possível e partiram sem deixar rastros. O rosto de Rasa estava tão escuro que parecia que pingava tinta. O que? Onoki ficou atordoado. Os olhos do terceiro Raikage se arregalaram em choque. Uchiha Madara está declarando guerra a 5 grandes vilas shinobi? A expressão de Senju Hashirama ficou solene. Parece que as informações fornecidas por Takuya e Orochimaru estavam corretas. Madara está planejando capturar todas as bestas com cauda para completar seu plano Tsukuyomi infinito. As bestas com cauda e os Jinchuriki das outras vilas provavelmente também estão em perigo. Felizmente, Tobirama sugeriu realocá-los todos. Sem guardiões poderosos, eles seriam eliminados um por um. Hashirama soltou um suspiro pesado. A propósito, a Vila da Areia foi muito danificada? Rasa expirou bruscamente e balançou a cabeça. A vila em si não foi atacada, o inimigo simplesmente pegou a besta com cauda e foi embora. Segundo testemunhas oculares, uma figura gigante apareceu na vila. Logo depois, a voz da besta com cauda desapareceu. O gigante parecia a estátua de Gedo descrita em relatórios de inteligência. O que diabos Madara está planejando? Hashirama estava ansioso e furioso. Infelizmente, tudo o que ele podia fazer era esperar, torcendo para que Takuya e Tobirama trouxessem com sucesso as bestas com cauda e os Jinchuriki para a Vila das Nuvens. A operação de Takuya estava progredindo sem problemas. Com Yagura, o quarto Mizukage, supervisionando pessoalmente o processo, ninguém ousou questionar sua autoridade. O 6 caudas que já havia sido selado, foi transportado com sucesso para o navio de guerra. Felizmente, eles estavam viajando pelo mar. Caso contrário, transportar a besta com cauda sem selo teria sido um enorme desafio. O corpo de uma besta com cauda era tão grande quanto uma montanha. Mover uma entidade tão colossal não era tarefa fácil. Com os 6 caudas protegido, Yagura também emitiu uma ordem para que a vila reunisse uma força de elite e os enviasse para a Vila das Nuvens. A aliança das 5 grandes vilas shinobi era agora inevitável. Diferentemente da linha do tempo original, Senju Tobirama não queria que as 5 grandes vilas shinobi comprometessem todas as suas forças militares. Não havia necessidade disso. Enviar uma força de elite seria suficiente. Mesmo que mobilizassem seus exércitos inteiros, não faria muita diferença. Contra alguém do calibre de Uchiha Madara, números absolutos não significavam nada. O cronograma original já havia demonstrado isso. Com apenas 2 meteoritos, Madara exterminou inúmeros shinobi, mesmo com Onoki e Gaara fazendo de tudo para detê-los. A menos que o inimigo tivesse um exército de Zetsu brancos, uma coalizão em larga escala não seria de grande utilidade contra Madara. Enviar muitas tropas só resultaria em baixas em massa. Rasa estava de mau humor, mas pelo menos a Vila da Areia não sofreu grandes perdas além da besta com cauda. Reprimindo sua raiva, ele enviou ordens de volta à vila, instruindo Tio a reunir as forças de elite da Vila da Areia e despachá-las para a Vila da Nuvem. A aliança das 5 grandes vilas shinobi era agora uma conclusão precipitada. Rasa não tinha intenção de se opor, nem tinha coragem para isso. Se ele resistisse, a Vila da Areia seria a primeira a cair, antes mesmo da guerra contra o Uchiha Madara começar. Mesmo que Hashirama não fizesse nada, as outras 4 vilas ainda poderiam facilmente colocar a Vila da Areia de joelhos. Recusar-se a se juntar à aliança só os faria parecer suspeitos. Eles estavam planejando ficar do lado de Uchiha Madara? Neutralidade? Impossível. Eles tinham apenas 2 escolhas, juntar-se à aliança ou ser tratados como inimigos. Não havia uma terceira opção. Sugiro que enviemos alguém para a Vila da Cachoeira Oculta. Se possível, devemos trazer os Jinchuriki deles para cá, propôs o terceiro Raikage. O ataque à Vila da Areia foi um aviso claro. O inimigo havia começado sua operação. Eles precisavam agir rápido. O 7 caudas ainda estava na Vila da Cachoeira Oculta, e ninguém havia pensado em recuperá-lo ainda. Se o inimigo atacasse a Vila da Cachoeira Oculta em seguida, isso causaria problemas. Cada besta com cauda capturada por Madara aumentava a probabilidade de seu plano dar certo. Capítulo 630. Eu vou.
Onoki tomou a iniciativa de aceitar a tarefa. Afinal, ele sabia voar. Não importava o quão rápido alguém se movesse a pé, voar era sempre mais eficiente, sem mencionar que tornava mais fácil evitar a vigilância inimiga. Mais importante, Onoki estava preocupado com a Vila da Pedra Oculta. Ele planejou verificar as coisas enquanto estivesse lá, especialmente para ter certeza de que o teimoso Roshi não acabaria entrando em conflito com Senju Tobirama. E suas preocupações não eram infundadas. Naquele exato momento, Tobirama já estava ansioso para matar Roshi. Aquele idiota teimoso era irritante. Tobirama chegou à Vila da Pedra Oculta com Kitsushi, levando ordens diretas de Onoki. Sua missão era extrair os Jinchuriki e retransmitir o comando para que as forças de elite da vila se reunissem na Vila da Nuvem Oculta. Todo o resto ocorreu sem problemas, exceto Roshi. O problema começou quando Roshi se recusou terminantemente a obedecer às ordens de Kitsushi. Mesmo que a ordem tivesse vindo do próprio Tsuchikage, não fez diferença para ele. Kitsushi ficou perdido. Você entende o que vai acontecer se você ficar aqui e acabar sendo alvo de Uchiha Madara? Tobirama tentou ser paciente, mas até ele tinha seus limites. Mesmo diante de alguém tão lendário quanto Tobirama, Roshi permaneceu tão desafiador como sempre. Ele tinha fé absoluta em sua própria força. Kitsushi suspirou de frustração. Que tipo de situação era essa? Ele estava preso entre seu pai e um velho e teimoso cavalo de batalha como Roshi. A pior parte? Quando duas pessoas tão obstinadas quanto Tobirama e Roshi se enfrentavam, nenhuma delas recuava. E de fato, depois de uma breve, mas acalorada discussão, as coisas evoluíram para uma batalha total. Roshi, para seu crédito, tinha coragem. Mas enfrentar Tobirama? Ele estava completamente em desvantagem. Até mesmo alguém como Shigaki Kizami conseguiu brincar com Roshi em uma luta. Contra Tobirama, o homem aclamado como o maior usuário de liberação de água da história, não era nenhuma competição. Com seu arsenal de técnicas proibidas, Tobirama subjugou Roshi sem esforço. E como ele estava em sua forma Edo Tensei, ele não precisava se preocupar com resistência ou lesões. Derrotar Roshi foi tão fácil quanto tirar uma mosca do seu ombro. Me deu um tempo. Espancado até a morte, Roshi ficou abatido pela derrota humilhante. Mesmo depois de explorar o poder de sua besta com cauda, ele ficou completamente arrasado. A liberação de água de Tobirama era como uma lavadora de alta pressão de nível industrial. Seu poder absoluto e força de penetração deixaram Roshi atordoado. Ele não só havia sido humilhado, mas até mesmo 4 caudas dentro dele estava zombando dele. Seja rápido. Não temos tempo a perder, disse Tobirama friamente. Embora já tivesse dado uma surra em Roshi, ele não queria levar as coisas longe demais. Afinal, aquele era o território da Vila da Pedra Oculta. Se ele humilhasse Roshi ainda mais, isso só refletiria mal na vila. Ele também não queria dificultar as coisas desnecessariamente para Kitsushi. Deixando o resto para Kitsushi, Tobirama partiu prontamente. Roshi sofreu alguns ferimentos, mas depois de receber tratamento e descansar um pouco, ele estaria pronto para viajar para a Vila da Nuvem Oculta. Esta é uma decisão tomada por todas as 5 grandes vilas Shinobi, não apenas pelo meu pai. Por favor, pensem no panorama geral. Vou mandar um ninja médico cuidar dos seus ferimentos, disse Kitsushi, esperando que Roshi caísse em si. Mas ele percebeu que Roshi estava longe de estar convencido. Mas ele não teve escolha. Por mais que Kitsushi não gostasse da obstinação de Roshi, pelo menos Tobirama o havia colocado em seu lugar. Se Tobirama não tivesse intervindo, lidar com essa situação teria sido um pesadelo. O Jinchuriki dos 5 caudas, permaneceu em silêncio o tempo todo. Ao contrário de Roshi, ele não era de falar. E os dois também não se davam muito bem. Agora sozinho, Roshi sentou-se no chão, segurando seus ferimentos. Bastardo! Ele murmurou entre dentes. Ser espancado completamente por um shinobi de outra vila, nada mais, nada menos, foi uma experiência amarga. Mesmo que Tobirama fosse uma lenda, Roshi se recusou a aceitá-la. Mas ele não era estúpido. A diferença de força entre eles era intransponível. Mesmo com o poder do 4 caudas, ele não teve chance. Comparado ao Onoki, Roshi era um extremista radical, sempre agressivo tanto em pensamento quanto em ação. Quando os ninjas médicos enviados por Kitsushi chegaram, eles se depararam com uma visão surpreendente. Roshi não estava em lugar nenhum. O pânico se instalou imediatamente. Eles correram para informar Kitsushi, que ficou igualmente perplexo. Ele tinha desaparecido? Isso foi ruim. Roshi, ainda amargurado pela derrota, fugiu em segredo. Ele não tinha intenção de ir para a Vila da Nuvem Oculta. Ele não se importava com ordens de Onoki ou das forças aliadas Shinobi. E sua decisão imprudente caiu nas mãos do Zetsu Negro. Embora os Zetsu brancos tenham sido expulsos da Vila da Pedra Oculta, isso não significa que eles perderam todas as fontes de vigilância. Um dos Zetsu brancos restantes estava de olho na vila. Em vez de coletar informações, eles tropeçaram em algo muito mais valioso, um Jinchuriki vagando sozinho ferido. Não houve hesitação. O Zetsu branco informou imediatamente o Zetsu negro. E assim, logo após seu sucesso na captura dos 7 caudas da Vila da Cachoeira Oculta, Zetsu negro rapidamente atacou Roshi. O resultado? Roshi, que mal havia se recuperado da luta anterior, foi emboscado e brutalmente derrotado mais uma vez. Desta vez, ele nem teve a chance de sobreviver. Quando Zetsu negro partiu, a única coisa que restou foi um campo de batalha coberto de destruição, ao lado do cadáver frio e sem vida de Roshi. Quando Tobirama e Kitsushi chegaram, tudo o que podiam fazer era recuperar seu corpo. Sem a besta com cauda, um Jinchuriki não teria chance de sobrevivência. Tobirama olhou fixamente para o cadáver de Roshi, seu humor tão sombrio quanto uma nuvem de tempestade. E isso foi só o começo. Quando Onoki chegou à Vila da Pedra Oculta e entregou as últimas atualizações, a situação piorou.
A vila da Cachoeira Oculta foi devastada. A vila estava em ruínas e os 7 Caudas havia sido capturado. Naquele momento, Tobirama sentiu vontade de tossir sangue. Todos os seus esforços foram em vão. O único lado positivo foi que An, o Jinchuriki dos 5 Caudas, foi cooperativo. Ao contrário de Roshi, ele não causou nenhum problema e o seguiu obedientemente até a Vila da Nuvem Oculta. Enquanto isso, Takuya e sua equipe, retardados pelo enorme 6 Caudas, finalmente conseguiram retornar para a Vila da Nuvem Oculta. A essa altura, Tobirama já havia chegado na frente deles. Takuya mal havia posto os pés na vila quando foi bombardeado com mais notícias. Então, isso significa que 3 bestas com cauda já foram capturadas. Shukaku, o 4 Caudas e os 7 Caudas. Como esperado. Assim como Madara, Setsunegro não estava seguindo a ordem padrão para selar as bestas com cauda. Isso não foi uma boa notícia. Ele não só estava agindo de forma imprevisível, como também estava aproveitando todas as oportunidades. Enquanto Konoha estava ocupada tentando recuperar o Rinnegan da Vila da Nuvem Oculta, Setsunegro estava sistematicamente caçando bestas com cauda. Felizmente, os Jinchuriki e as bestas com cauda restantes foram todos reunidos na Vila da Nuvem Oculta, o que significava que o próximo passo era óbvio. Uchiha Madara teria que agir pessoalmente. Sem bestas com cauda para roubar de outro lugar e com o último Rinnegan ainda desaparecido, havia pouco que Zetsunegro pudesse fazer sozinho. A única opção que resta era para o próprio Madara entrar no campo de batalha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.